Agora sim, entrando no ar com a nossa live sobre sexualidade e mediunidade, que vai ser com o nosso convidado, João Viola. Daqui a pouco ele está entrando aí. Eu vou puxar ele, pronto. Tá me ouvindo, João? Eu estou a ouvir e tu? Estás a ouvir bem? Estou ouvindo. Boa. Conseguimos. Então, como eu falei, a gente vai começar essa live para falar sobre sexualidade e mediunidade, né, que são dois temas que estão muito mais conectados do que parecem. Então, muita gente começa a despertar aí na mediunidade e acaba ficando muito confuso sobre como lidar com a energia do outro, né? Então, tem gente que acaba indo para uma hipersexualização, achando que isso é um caminho mediúnico, colocando culpa em pombagira, em malandro, não sei o que lá. E tem gente que vai para um celibato também, pelo medo de lidar, né, com essas energias, pelo medo de pegar a energia do outro e não sei o quê. Então eu trouxe aqui o João para falar um pouco sobre isso, que também está muito focado e muito dedicado, né, no processo de autoconhecimento dele e lida com a magia assim da mesma forma que eu lido, como algo que é natural e não como algo que é sobrenatural, como algo que faz parte do nosso dia a dia, que está aí à disposição de todo mundo. Então, para começar, João, se quiser se apresentar. Como é que é, pessoal? Tudo bem? Sou o Viola e terapeuta, professor, médium, mais especificamente médium de desobsessão. Um, e é isso. Estamos aqui para abordar alguns tópicos para vos ajudar no processo de verticalização do vosso processo interior, de despertar consciencial. E era fixe, se calhar, começarmos com a tua escola, o que é que ensinas, o que é o Tantra, o sexo tântrico, o que é isso tudo, que é para eu depois pegar e integrar com a verticalização e fazer a junção de tudo isso. Então, a gente está aqui com dois públicos um pouco diferentes, né? Então, é bom a gente trazer esses conceitos básicos, né? Que para a gente são básicos, mas que é sempre bom relembrar, até porque é sempre bom relembrar, né? Dos conceitos básicos. Então, a Escola das Bruxas, ela surge num contexto onde as bruxarias naturais e ancestrais, principalmente das mulheres e principalmente do povo preto, é retomado num sentido de empoderamento que passa muito pelo corpo, né? E aí, nesse sentido, a sexualidade tântrica, mas não só a sexualidade, a terapia tântrica, a filosofia tântrica, elas entram como caminho de reconciliação com o corpo, né? Como um caminho de iniciar a busca espiritual pelo chakra básico, né? Que é o nosso chakra raiz, é o nosso chakra de contato com a terra. Então, começar a espiritualidade a partir desse caminho de aterramento. E a partir desse aterramento aí sim, né, fazer esse processo de ascensão através dos chakras, que é o que o Tantra propõe. Né? O Tantra propõe uma iluminação que passa pela sexualidade, em vez de excluir a sexualidade, né, enquanto filosofia. E dentro da minha escola a gente trabalha as massagens tântricas como esse caminho, mas também as meditações, as respirações e outros processos, né, de bruxaria, como os oráculos, o baralho cigano, a astrologia, para que a gente possa trazer essa consciência dessa mediunidade, no fundo, para o nosso dia a dia e usar essas ferramentas como ferramentas de empoderamento, né? Porque a gente está encarnado, né? Queira a gente não, queira a gente queira ou queira a gente não queira, né? E aí o Tantra funciona como um caminho de ancoramento, de enraizamento, mas também de ascensão energética através do despertar da Kundalini. Exato. E para quem se está a iniciar, para quem ainda não percebe nada de nada, o que é o Tantra? E como é que podem praticar? Então, o Tantra, ele é uma filosofia milenar, né, que surge ali no contexto de 5.000 anos atrás, mais ou menos, que está ali na Índia, mas que está numa região, né, perto da Índia, porque ainda acredito que não era considerado Índia, então eram os povos Drádivas, que era um povo escuro também, e essa filosofia surge como uma prática social também, como uma prática de civilização. Era uma civilização matriarcal, matrilinear, onde não havia essa repressão ao prazer, né? Onde a gente havia ainda um culto às deusas da fertilidade,
né? Daí surge a Shakti e Shiva, né? Que são os deuses indianos que representam o feminino e o masculino dentro do Tantra, não como algo heteronormativo, mas como uma representação das energias feminina e masculina. E o Tantra seria essa filosofia da unificação das polaridades, né? De sair dessa polarização, porque essa matéria 3D que a gente está aqui é uma matéria extremamente polarizada, né? E aí o Tantra propõe essa unificação dessas polaridades feminina e masculina através da sexualidade, da aceitação da sexualidade, mas não só, né? A filosofia tântrica chega no Ocidente como uma pontinha do iceberg onde só se fala sobre sexo, né? Quando isso, na verdade, é muito pouco perto do que é a filosofia em si. Eu sinto que é quase como um chamariz, né, para os não bruxos, né? Ah, vou fazer sexo tântrico, não sei o quê. Mas, na verdade, quando as pessoas começam a estudar o Tantra, elas percebem que não existe, na verdade, um sexo tântrico, né? Não existe um protocolo de sexo tântrico. O que existe é um olhar tântrico para o mundo, né? Um olhar tântrico para o nosso corpo. É um olhar que preza pelo processo, pelo caminho e não pela finalidade, né? É um olhar que não preza pelo orgasmo como uma finalidade, que não preza pela performance, preza sim pela unificação, né? Pelo sexo como uma experiência sagrada e não como uma experiência meramente mundana. Então, nesse sentido, me interessa tanto falar sobre a sexualidade junto com a mediunidade, porque para o Tantra, a sexualidade é sagrada. Portanto, não existe nenhum tipo de impedimento, por exemplo, em relação a outras práticas. Eu posso, claro, deixar de fazer sexo para fazer uma prática sagrada, para não ter minha energia envolvida com a energia de outra pessoa, né? Se eu vou fazer, por exemplo, na Umbanda um ebó, eu deixo de fazer sexo durante 3 dias, né? Existem alguns protocolos dentro da espiritualidade que não querem dizer que o sexo é errado, é simplesmente para eu preservar a minha energia para ficar ali só com a minha energia e não ter energia de outra pessoa. E muita gente acaba interpretando isso como um protocolo porque o sexo é uma coisa ruim, né? Quando eu digo, você não pode sexo, não pode álcool e não pode carne vermelha, por exemplo. Né? É como se o sexo fosse tão ruim quanto o álcool e quanto a carne vermelha, né? Quando na verdade não é. É simplesmente uma interação energética com o corpo de outra pessoa e a gente está ali naquele momento decidindo preservar a nossa energia, né, para um trabalho espiritual e energético específico. Mas no Tantra existem muitos trabalhos de cura que são feitos através da sexualidade, né? E quando eu digo Tantra, eu estou falando de um Tantra ocidental, né, de um Tantra contemporâneo, não necessariamente do Tantra de 5.000 anos atrás, porque a gente nem tem como aceder na prática como que eles praticavam isso. A gente tem alguns registros e tal, mas a gente não tem como dizer é assim, era assado, né? Porque a gente não sabe. É um conhecimento que também se perde um pouco, né, no tempo, mas que haviam sim práticas sagradas, né? Por exemplo, a gente vai transar para poder curar um aspecto da sua personalidade, né? Então ambos fazemos isso de uma forma ritualística para curar um aspecto específico, né? Então isso acontecia e acontece até hoje. Escolas aqui em Portugal, como a Tamera, né, que é uma escola de amor livre e que tem muitos processos de sexualidade, existem processos de cura sexual, onde pessoas se propõem a curar algum aspecto da pessoa que vem ser curada. Então, a sexualidade passando como esse caminho de cura e de cura no sentido espiritual também. Há bocado tocaste aí num assunto do preceito, por exemplo, na Umbanda o ebó ser de 3 dias, disseste, não é? Tem locais onde é mais, outros de 7 dias, por exemplo, na minha escola é 7 dias, tem preceitos que vai até 1 mês, isso depende do trabalho, o quão teve que se limpar, o quanto teve que se limpar, mas e depois as pessoas, como não têm um entendimento do que é que rola por trás disso, acabam a associar a sexo a uma coisa má. Eu vou explicar um bocado o que é que rola por trás disso para quem não entende. É que quando se faz uma terapia dessas, e o preceito serve para quê? Numa terapia destas, o que é que está a ser curado? É uma cura energética, certo? Portanto, nós temos corpos sutis, é energia. Quando se faz uma terapia destas, a cirurgia que está a ser feita é no corpo astral. E para isso tem que se abrir a nossa aura. O nosso campo áurico, o nosso corpo áurico está aberto. Que
dependendo de pessoa para pessoa e dependendo da intensidade do trabalho, demora o seu tempo a fechar. Portanto, isto é diferente de pessoa para pessoa. O que é que acontece com as carnes vermelhas e com o sexo e porque é que isso está tudo incluído no preceito para não se fazer? É vibração. Tudo no universo é vibração, certo? O sexo é troca de informação. Nós já descobrimos que, depois dos estudos da ciência quântica, 95% do nosso ADN trabalha por entrelaçamento quântico, fazendo a troca de informação com os nossos corpos sutis. O que é que isto quer dizer? Se nossos corpos energéticos, os nossos corpos sutis estão doentes, vai afetar o nosso corpo físico. Portanto, há sempre uma troca de informação. E vice-versa. Como a nossa aura está aberta, estamos temporariamente, até ela fechar, estamos suscetíveis a troca de informação que nos pode afetar pela negativa. Pode retardar o trabalho que foi feito nessa cura espiritual, se vocês quiserem chamar assim, nessas terapias. Isto para dizer que o problema está na nossa aura estar aberta, ou seja, durante o sexo, se há uma troca de informação, se o nosso parceiro não estiver verticalizado, não estiver a vibrar alto, vamos supor, no stress do dia-a-dia, que quase toda a gente tem esse stress do dia-a-dia, uma preocupaçãozita qualquer, tudo isso é considerado vibrar baixo. Eu repito sempre que falo disto, que vibrar baixo não significa necessariamente ser má pessoa. Alguém que vibra no stress, no medo, nessa atrapalhada toda, é vibrar baixo e está a contaminar a pessoa, o parceiro neste caso, durante o sexo, que está com a aura aberta. O mesmo acontece com tudo o resto. A carne vermelha, o problema não é a carne, o problema é a maneira como os animais são maltratados, a raiva, o stress que fica armazenado na carne, que é retraído na altura da morte do animal. Portanto, o que nós estamos a consumir quando consumimos carne é basicamente isso, que vai deitar abaixo todo o trabalho que foi feito na terapia. O mesmo para o álcool e para as drogas. Porquê? Quando alguém desencarna e não ascende, quando alguém vira egum e que era viciado em drogas, álcool, o que for, qual é o primeiro sítio que essa pessoa vai em vez de seguir adiante para o caminho que era suposto seguir? Para uma clínica ou para onde era suposto a pessoa seguir. Quem está viciado nestas coisas continua viciado do lado de lá também. Então o primeiro sítio a ir é um boteco, é uma discoteca, é apegar-se a alguém que tem esse tipo de vícios, porque a partir da ação de alguém fumar ou usar droga ou álcool, o que for, essas entidades que se acoplam na pessoa que está agora, que está encarnada a usar esse tipo de estupefacientes, álcool, o que for, consegue extrair essa energia e assim satisfazer-se daquilo que era viciado antes de desencarnar. Portanto, daí cortar com álcool, droga, carnes vermelhas, o sexo e... Tem mais alguma coisa? Portanto, de um modo geral, é evitar locais com frequência baixa e aproveitar esse preceito, esses dias do preceito, para vocês fazerem também o trabalho interno, porque se vocês se praticarem as meditações, chamarem o vosso ancoramento, estão a acelerar... estão a limpar coisas que não foi possível limpar durante aquela horinha ou o tempo que foi durante a terapia. Estão a dar passagem às entidades para conseguir desenvolver o resto do trabalho que foi preciso. E no preceito está também incluído não vestir vermelho nem preto, porque tem a ver com portanto, da mesma forma que o branco reflete as energias, o preto também absorve tudo. Portanto, o ideal seria a gente nunca vestir preto, andar sempre vestido branco. Claro que
isso não acontece, né? Mas, por exemplo, se eu tiver que ir a Lisboa, se eu tiver que usar o comboio, se calhar aí vou evitar o preto. Claro que no preceito é não vestir de todo vermelho nem preto. Tem a ver com isso. Portanto, o Tantra, quando é feito com um parceiro, é uma energia muito potente, muito mais potente do que quando fazemos uma prática interna de meditação. Porquê? O nosso corpo emite lumens. Já se sabe pela ciência que o nosso corpo emite luz. E na altura do orgasmo, nós libertamos energia muito mais potente e com muito mais intensidade do que numa meditação. Só vocês para terem uma ideia, eu li num sítio qualquer, não me lembro onde, que o orgasmo feminino tinha energia suficiente para gerar, para dar eletricidade para uma cidade inteira. Já sabias disto? Energia suficiente para dar luz e eletricidade a uma cidade inteira. Imaginem isto. Portanto, quando ambos estão verticalizados e se faz uso da energia kundalínica para fazer um ritual, porque isto acaba por ser um ritual. O sexo, supostamente, deveria ser feito de modo ritualístico, desta forma que a Kali ensina. Só que isso perdeu-se com o tempo. Então o que é que acontece? Quando se desvaloriza uma coisa dessas, não se está a vibrar alto, faça a coisa meio que de qualquer forma, o que é que nós vamos ter acoplado? Aquilo que chamam de incubos, sucubos, que são entidades que não interessam para ninguém, que se estão a nutrir dessa tal energia sexual, principalmente na altura do orgasmo, que é muita energia, que nós podíamos estar a canalizar isso para uma coisa muito melhor, muito mais positiva, em vez de ser para esses desencarnados, essa gente, essas energias, essas entidades que não interessam para ninguém. Nós conseguimos, através destas práticas, canalizar essa energia para, por exemplo, autocura, prosperidade, fazer puxar um futuro provável. Portanto, prosperidade, por exemplo, sim, fazer puxar um futuro provável mais rapidamente para nós, visualizando algo que nós queremos. Portanto, é algo que se deve considerar, pensem sobre isso, porque é realmente uma energia muito potente, mais ainda do que as práticas internas. Portanto, são escolas distintas. Vocês podem, com um parceiro, fazer uma coisa destas, mas também podem fazer sozinhos, numa meditação, o mesmo esquema, sem o uso do sexo. Sim? A Blenda está perguntando por que o vermelho. E tem uma pergunta aqui, que eu não sei se aparece para você a mesma interface que aparece para mim, mas tem uma pergunta aqui embaixo que eu não consigo acessar. Alguém mandou pelas perguntas do Instagram que eu não consigo acessar. Mas aqui no chat a Blenda perguntou, e o vermelho por que é? Por que não é para usar o vermelho? O vermelho... eu já tive essa dúvida durante muito tempo e, se não estou em erro, há pouco tempo o que me foi dito foi que o vermelho é associado ao chakra base, que é o que está diretamente ligado à Terra. Portanto, é uma cor ainda muito densa. Da mesma forma que o chakra que está a seguir, o laranja, também é uma cor ainda densa. Portanto, tudo o que é essas cores assim mais densas, o preto é o mais denso de todos, porque é o que absorve mais. O vermelho é o primário. Portanto, a partir do amarelo para cima, tudo o resto que sejam essas cores assim mais leves, cores brilhantes, é tranquilo usar. De preferência o branco, claro. Mas o vermelho é por ser a mais densa, a cor mais densa do chakra base, que está diretamente ligado à Terra. O enraizamento é pelo chakra base. É legal dizer que, assim, a maioria das pessoas nesse planeta ainda estão vibrando no chakra básico, mas não de uma forma construtiva, né? Vibrando nos desequilíbrios desse chakra básico, ou seja, vibrando na escassez,
vibrando no medo, vibrando na energia da sobrevivência, né? Só vibrando nas necessidades básicas, né? Comer, dormir, transar, de um jeito muito, assim, com medo de que falte o básico, né? Então, quando o João está falando sobre vibrar nessa energia do chakra básico, não é que seja ruim o chakra básico, né? Ele faz parte, a gente precisa passar por esse processo de enraizamento. Só que ele ainda está totalmente em desequilíbrio, digamos assim, sei lá, vou chutar aqui um número, mas eu acho que pelo menos 90% das pessoas ainda estão vibrando nos desequilíbrios do chakra base, né? Então elas nem conseguem chegar no segundo chakra. É isso. Fez o quê? Só 6% da população atual é que está resgatável, ou seja, que vibra num nível em que tem isso tudo alinhadinho. Menos de 10%. Então, aí trouxe esse dado aí, e realmente, assim, só para vocês terem uma noção, né, falando aqui do Tantra, que é a minha área assim, principal, para a gente vibrar num estado de conexão emocional, através da sexualidade, eu nem estou falando de um estado de conexão espiritual, estou falando primeiro da conexão emocional com o meu parceiro, né? Aquele estado onde a gente sente amor pelo outro, o estado em que a gente faz amor, né? Quando a gente sente, estou fazendo amor com essa pessoa. Só para acontecer isso, a gente precisa estar no segundo chakra, porque o segundo chakra é que fala da conexão emocional, das emoções, dos sentimentos. Se eu estou vibrando no primeiro chakra, eu estou vibrando naquela energia de ai, que sexo gostosinho, ai, que essa pessoa é linda, eu sou gato, gostoso, não sei o que, não sei o que lá, que não tem nada de errado, assim. Mas se essa energia não acende, ela fica com essa energia de vício. E aí a gente acaba atraindo, como o João falou, espíritos desencarnados, né? Que na Umbanda a gente usa a palavra Egum, que ele falou há pouco tempo. A gente acaba atraindo energia de pessoas que ainda estão viciadas, né? Pessoas, entidades, plasmas, gosmas, energias que ainda estão nesse vício. E o que acontece? Essas pessoas, essas entidades não se satisfazem e nós também não nos satisfazemos, né? Então eu acho que uma boa métrica para a gente saber, porque muita gente ouvindo a gente falar isso pode se perguntar: será que eu estou nesse estágio? Será que isso está acontecendo comigo? Será que isso acontece comigo? E aí uma boa dica para você saber se isso acontece com você, se você ainda está fazendo um sexo no desequilíbrio do primeiro chakra, se a tua sexualidade ainda está sendo uma fonte de desequilíbrio energético e espiritual, é você se perguntar como é que você fica depois que você faz sexo. Você fica bem? Você fica energizado? Você sente que os seus planos se ampliam, se expandem? A tua áurea parece expandir? Ou você se sente deprimido, desenergizado? Você já quer mais? Você faz e já quer mais? Né? Isso são aspectos que dizem que você está usando a sua sexualidade de uma forma que está te trazendo desequilíbrios energéticos e espirituais e de repente não esteja escolhendo tão bem os seus parceiros e parceiras. Você falar cansado, ou aquele sem energia é um indício de que a coisa não foi bem encaminhada. Disse o quê? Aquela sensação de cansaço ou sem energia depois do sexo também é um indicador de que a coisa não foi bem encaminhada. Exato, exatamente. Porque quando a gente... o que eu recomendo como uma prática muito básica, depois, quando a gente está fazendo sexo com alguém, quando a gente estiver perto do orgasmo, né, primeiro a gente expandir a nossa respiração. Porque quando a gente vai chegando perto do orgasmo, a nossa tendência é querer que o orgasmo chegue logo. E o Tantra não é sobre isso, né? O Tantra é sobre não ter o orgasmo como uma finalidade. O orgasmo é uma consequência natural do estado de êxtase do nosso corpo. É um estado de transe com o qual o nosso corpo entra e aí gera esse orgasmo. Então, quando a gente estiver perto do orgasmo, a gente, em vez de contrair a respiração, contrair o abdômen, contrair a nossa musculatura e começar a entrar nesses pensamentos obsessivos de eu preciso ter orgasmo, o medo de não ter, o medo da performance, a gente entrar num estado de relaxamento, relaxar o nosso corpo todo, se entregar, respirar grande, olhar para aquela pessoa que está na sua frente ou para as pessoas, se for o caso, e se conectar com aquele momento, se conectar com esse lugar sagrado e imaginar que a sua energia está subindo do teu chakra base até o topo da sua cabeça.
E aí, quando o orgasmo de fato vier, imaginar essa ascensão, e é basicamente isso, é muito simples. É só visualizar essa energia saindo do teu chakra base e subindo até o topo da sua cabeça, porque assim você consegue ascender essa energia que foi gerada ali no teu genital, ali no teu chakra base, no teu chakra sexual. Você consegue acender ela pelo topo da sua coluna. E se você tiver com uma pessoa que também faça isso, né, com uma pessoa que também esteja nesse processo, a chance, como o João falou, é que você tenha um boom de energia, né? É realmente muito mais potente do que um trabalho feito sozinho. Mas aí eu queria pontuar uma coisa sobre isso, sobre o trabalho feito sozinho e esse trabalho onde a sexualidade é um trabalho espiritual, que desde o Tantra antigo e até os dias de hoje, não tem como a gente não passar por períodos de dieta de sexo, né? Mesmo que eu tenha um parceiro mestre dos magos, bruxão, não sei o quê, a gente precisa desses períodos de dieta sexual, né? É extremamente saudável a gente fazer um jejum sexual para cuidar da minha própria energia, para que eu tenha esse espaço de integração do meu campo áurico, porque a gente não vive num mundo ideal. A gente vive num mundo onde o nosso parceiro também está em processo de cura, onde a gente está sendo bombardeado com informações do mundo externo. Então eu preciso, de tempos em tempos, fazer um jejum espiritual de tudo, né? O máximo possível. Um processo de meditação mais intensa, um processo de alimentação mais restrita, um processo de cada um na sua linha espiritual, na sua religião. Assim, então, na minha visão, né? E aí eu não estou falando da perspectiva de nenhuma religião específica, eu estou falando mesmo de um lugar como terapeuta, né? Eu sempre recomendo que as pessoas tenham períodos sabáticos sem sexo, mesmo que você esteja dentro de um relacionamento, porque isso fortalece o teu campo áurico, fortalece o campo da pessoa, e vocês podem, nesse período, aprofundar a conexão de outros lugares, né? Conversar mais, trocar mais, fazer outros programas, ou mesmo ficar um tempo sozinhos, né? Caso não morem juntos, poder ter esse período também de isolamento, porque o contraste faz parte do caminho espiritual, né? Então tem trabalhos que a gente precisa fazer sozinho, não tem como fugir disso. E tem trabalhos, como o João falou, que podem ser potencializados através da energia sexual. E sobre o orgasmo feminino iluminar uma cidade, isso vai depender muito do orgasmo, né? Mas o Osho já falava que um dia a energia do orgasmo vai conseguir ser canalizada, assim como a energia elétrica foi canalizada. E foi isso que me atraiu para o Tantra. Foi essa ideia de que o sexo era um lugar onde energia poderia ser gerada. Eu achei isso o máximo. E os homens também podem fazer isso, né? Quando os homens entram num processo de conscientização sobre o teu próprio orgasmo, sobre retenção seminal, injaculação, orgasmo seco, o homem aprendendo a controlar a força mais poderosa que ele tem, que é a força do sêmen, né? Que é a força do esperma, que é uma força que tem trilhões ali de espermatozoides, óbvio que é uma força extremamente potente, não só para o homem, mas também para as bruxarias que podem ser feitas com esse esperma, né? E eu nem estou falando aqui de uma magia mal intencionada, né? Estou falando que o sêmen ele é um ingrediente mágico por si só, porque ele é um ingrediente que contém muita vida concentrada. O homem também pode atingir, o homem também pode iluminar uma cidade, né? E eu espero que cada vez tenham mais homens que iluminem cidades também, que a gente está precisando. Isso de canalizar a energia sexual, no fundo todos nós conseguimos fazer, portanto, até porque com essas técnicas do Tantra já estamos a fazer isso porque já estamos com uma intenção de o fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Houve um estudo recentemente, para vocês perceberem porque é que nós, através da nossa força de intenção, se for num padrão vibracional contínuo, porque é que faz acontecer coisas, porque é que nós conseguimos fazer puxar por prosperidade, porque é que nós conseguimos fazer uma cura através da intenção, seja através do sexo ou só através de uma meditação ou de um ritual qualquer. Houve um estudo relativamente recente em que puseram um recipiente em vácuo e, portanto, o que é vácuo? É tirar toda a matéria que está lá dentro
que supostamente dentro desse vácuo não teria nada, mas quando os cientistas foram a partir a partícula mais pequenina que se conseguiu, que na altura era o fóton. Atualmente já há tecnologia para partir para partir o fóton e descobrir ainda mais pequeno que isso, mas eu não me lembro do nome. Vamos ficar com o fóton só para ter uma ideia do que é que se está a falar. Portanto, na altura, a partícula mais pequena encontrada dentro do vácuo era o fóton, que é basicamente luz. O que é que isso quer dizer? O fóton é a partícula mais pequena de que toda a estrutura do universo é feita. Uma pedra é feita de fótons, em última análise, o nosso corpo é feito de fótons. Portanto, tudo o que se conhece é constituído por fótons. Depois, o experimento foi misturar ADN humano nesse recipiente em vácuo. Aliás, antes de ter sido introduzido o ADN nesse recipiente, o comportamento dos fótons era random, que já se estava à espera disso. Mas quando foi introduzido ADN humano nesse vácuo, para haver uma interação com os fótons, viu-se que o padrão dos fótons deixou de ser random, começou a ter padrões consoante a energia emanada desse ADN. Então, com isso, o que é que se fez? Pegou-se em pessoas experientes na prática das meditações, seja vibrar bastante alto, bastante baixo e todos os intermédios, e em cada nível de vibração diferente, os fótons tinham um padrão, um comportamento padronizado diferente consoante o nível de vibração da pessoa. O que é que isto quer dizer? Que nós, através da intenção, conseguimos fazer manipular a matéria de que o próprio universo é feito. Ou seja, todos nós somos co-criadores a nível cósmico, porque todos nós somos co-criadores a nível cósmico usando temporariamente veículos biológicos. É a experiência da alma na matéria. Portanto, aqui desmistifica-se já assim muito rápido o que é a magia, porque a magia só era chamada de magia enquanto a ciência não conseguiu comprovar. Os estudos da ciência quântica já comprovam muita coisa, incluindo isto que eu estou a dizer, e eu quis pegar nisto para quê? É que eu agora perdi-me um bocado, porque nós íamos... A gente estava falando da energia, da geração de energia através da sexualidade. Exatamente, tinha a ver com o saber canalizar essa energia. Então, com base nestes estudos, que isto só vem explicar o porquê de nós conseguirmos fazer, através de um ritual de cura, fazer curar a pessoa só através da intenção, ou através destas técnicas do Tantra. Portanto, vocês acabam a perceber que a magia é uma arte muito livre. Ou seja, apesar de ser uma boa ideia, sei lá, fazer puxar a energia kundalínica, como tu estavas a dizer, assim, nós podemos ser criativos, mais livres, e depois de imaginar essa energia, poder visualizar aquilo que a gente quer manifestar na nossa vida. É um exemplo. Portanto, é o que eu estava a dizer há bocado. A autocura, a cura nos dois, a mim e na minha parceira, prosperidade, fazer visualizar algo que vocês queiram puxar para vocês na vossa vida, um bom trabalho, o que for. Realizar os vossos sonhos, no fundo. Só que qual é o que é que convém compreender aqui para as pessoas não fazerem isto vibrando baixo? Lei da atração. Já está visto que com os estudos da ciência quântica também, quando nós temos um padrão vibracional, é um padrão vibracional, portanto é algo contínuo com intenção, nós entramos na lei da atração. A lei da atração está diretamente relacionada com o entrelaçamento quântico. Ou seja, o entrelaçamento quântico só vem explicar que nós, por ressonância,
fazemos puxar para nós uma energia do mesmo nível da que a emanamos. Portanto, se nós emanamos positividade, bom bem-estar, amor incondicional, vamos fazer receber essa energia de volta. Se nós vibramos baixo, vamos puxar espíritos maus. Com isto, faltava um tópico também. Faltava agora um tópico importante. Com isto vocês acabam a perceber a importância de uma meditação, porque é muito difícil estar a vibrar alto com as atrapalhadas todas de hoje em dia, do stress, da televisão, que vocês é suposto desligarem a televisão não presta para nada. Começarem a dar-se com pessoas que são positivas, que vibram alto, para elevar o vosso padrão vibracional. A importância de uma meditação e do ancoramento antes de uma terapia, antes de uma desobsessão, durante um tantra, o sexo tântrico, certo? Para elevar o vosso padrão vibracional e daí fazer puxar entidades que realmente estão ali para vos desenvolver um trabalho de cura no plano astral, para vos proteger. Portanto, tudo está ligado. O universo funciona por vibração e ressonância. Vibração e frequência. Pegando nesse gancho, né, e falando um pouquinho sobre mediunidade, sobre esse despertar mediúnico que muitas pessoas passam, que eu também passei, né, lá no Brasil, quando uma pessoa começa a abrir o canal dela, ela ainda não tem critério para saber distinguir, né, quando uma entidade com baixa frequência se apresenta, qual é a frequência de uma entidade de luz, né? E aqui eu gosto muito de falar sobre baixa frequência como algo mais denso, né? Porque eu não gosto muito de entrar nesse certo e errado, bom e mal, né? Sair um pouco dessa polaridade do que é bom e mal, porque na verdade só existe a luz e a ausência de luz, né? Não existem, para mim, né, no meu ponto de vista, não existem pessoas mais ou entidades mais, existem essa falta de luz, né? Que acaba gerando essa força de resistência, né, no universo inteiro, não só aqui no planeta Terra. Então, quando a pessoa abre o campo mediúnico dela e ela não tem esse filtro, ela não sabe se proteger, ela não sabe se limpar, é muito comum que as entidades de baixa frequência que apareçam no campo dela tenham a ver com a sexualidade, né? Acabem chamando, acabem pedindo por uma sexualidade, seja por uma promiscuidade, e aqui eu não estou falando promiscuidade de um lugar de juízo de valor, ok? Não é sobre quantas pessoas a pessoa transa, é muito sobre o tipo de sexo que ela faz, né? Que aí não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com, como o João estava falando, com a intenção com a qual a gente vai para esse encontro sexual. Então é muito comum que a pessoa que está ali despertando para a mediunidade dela acabe se deixando levar, né, pela frequência dessas entidades, desses espíritos, e acabe se envolvendo com pessoas que de repente não são contribuição ali para ela. E aí mistura sexo com bebida, com droga, com festa, com não sei o quê, com tudo aquilo que a gente já sabe, depois baixa energia, depressão, não consigo trabalhar, procrastino, baixa autoestima, e aí vira um ciclo que muita gente ainda está nesse ciclo constante, né? De sexo, drogas, álcool, baixa autoestima, depressão, não sei o que lá. E fica ali rodando e vai continuar rodando e vai continuar atraindo pessoas que estão nesse mesmo ciclo, né? E essas pessoas vão continuar propagando isso entre elas, né? Quando, na verdade, quando a gente está em processo de despertar mediúnico, o ideal mesmo, né? Falando aqui de um mundo ideal, é que a gente se abstenha de fazer sexo até a gente entender como direcionar a nossa própria energia. Porque a chance da gente virar cavalo de todo mundo, cavalo é a palavra na Umbanda que a gente usa para falar sobre a pessoa que recebe a entidade, é muito grande, né? A chance da gente ficar perdido aí, né? Sendo cavalo de qualquer espírito, de qualquer coisa, é muito grande. Então, como o João estava falando, recuperar essa ritualização do sexo
para o Tantra é fundamental, né? E o Osho fala, ninguém deveria fazer sexo sem meditar antes, né? Porque se você não está em estado meditativo, você não tem como sair desse desequilíbrio de chakra base. E não adianta você achar, eu estou iluminado, eu sou diferente. Gente, se mais de 90% das pessoas, 94% das pessoas, né, como o João falou, estão vibrando nesse desequilíbrio de chakra base, a gente está com uma massa planetária vibrando igual. Então, assim, para que eu vibre um pouquinho diferente, se eu quero realmente descobrir o que é esse sexo tanto, que eu preciso meditar antes de fazer sexo. Meditar sozinha, meditar com meu parceiro ou com a minha parceira. O Osho recomenda as duas coisas, né? Eu primeiro medito sozinha, depois eu medito com a pessoa. Mas eu faço esse processo individual para depois fazer o processo com a própria pessoa. E vocês vão ver que só fazendo isso, a diferença energética já é brutal, né? Você meditar 20 minutos sozinho e depois 20 minutos com a pessoa, é uma coisa assim, que você vai ter uma experiência muito diferente da experiência normal. Só que as pessoas ainda usam o sexo como ansiolítico, como um lugar para validar se eu sou bonitinha, se eu sou gostosinha, é um lugar para ter a atenção do meu parceiro, é um relaxante muscular, uma coisa porque eu estou entediada, é para fazer antes de dormir, só para eu dormir melhor, né? Aquela masturbadinha antes de dormir, é o pornozinho antes de dormir. Ou seja, as pessoas vão para o sexo completamente sem energia, esperando que o sexo energize elas. E o que acontece é justamente o oposto. Elas saem com menos energia ainda do que elas entraram. Mas, se acontecer o contrário, se eu for para o sexo com energia, meditando, bem comigo, bem com meu parceiro, disposta a fazer esse trabalho de cura com essa pessoa, ou não só de cura, mas de intencionalização, como o João falou, a chance de que eu saia dele com muito mais energia do que eu entrei é muito grande. Ou seja, o sexo é uma faca de dois gumes. Pode ser um lugar de muita energização ou pode ser um lugar de muita perda energética. E a gente sabe disso, porque todos nós que estamos aqui nessa live já passamos por isso. Já passamos por, depois de fazer sexo, pensar, meu Deus, o que eu fiz? E às vezes não é por causa da pessoa. Às vezes é com o seu parceiro, com a pessoa que você ama e etc. Mas a pessoa não estava num dia bom, ou você não estava num dia bom, ou aquele negócio de sexo depois de brigar, que eu acho uó, as pessoas dizendo que é bom fazer sexo depois de brigar. Como assim, gente? Você acabou de brigar, tem raiva no campo, tem ressentimento, tem desentendimento. Como é que você vai fazer sexo para fazer as pazes? Não, você tem que fazer as pazes antes, né? E eu não estou sendo moralista, né? É simplesmente uma questão de que energia você está levando para a sexualidade, né? Como é que você está usando a sua energia mais poderosa, que é a energia que pode gerar uma outra vida humana e que pode gerar projetos, ideias, sonhos, prosperidade financeira, porque sexo e prosperidade financeira andam lado a lado, e prosperidade profissional também, ou pode gerar miséria, falta, vício, violência, depressão, ansiedade, pânico, obsessão. Então você escolhe o que você quer trazer do sexo, né? Porque realmente é uma força poderosa para os dois lados. Aí tocaste num ponto bom, porque assim eu consigo integrar bem a minha proposta, que é a verticalização. A importância da gente se verticalizar, seja sozinho, com nós mesmos, seja com a parceira. O que é a verticalização? A verticalização é um processo que eu dei o nome assim, mas que se divide em três vertentes, que é o vibrar alto no amor incondicional, e eu já explico o que é o amor incondicional, porque não tem nada a ver com a afecção, não tem nada a ver com o gostar de alguém. Amor incondicional é algo bem distinto, nada a ver com isso. O ancoramento, e no caso deste planeta, a alimentação também tem que estar lá. Portanto, estes três, amor incondicional, ancoramento e alimentação, fazem parte do processo de verticalização. Quando uma pessoa está verticalizada, está apta a ascender. O ascender só significa não ser obrigado a reencarnar. E quando alguém está verticalizado dessa forma, está equilibrado, vai fazer puxar para a vida dela alguém do mesmo nível.
Portanto, as pessoas deixam de ser compatíveis do nada quando alguém se verticaliza. Esperem, o trabalho começa a mudar. Vocês já não começam a suportar certos amigos que se calhar vocês tinham. Muita gente deixa de ser compatível com vocês. Isto é verdade. Acaba a ser um caminho bem solitário, mas consoante se insiste nessa verticalização e por ressonância, vocês vão sempre puxar alguém da vossa vibração. E aí vocês vão começar a distinguir quem é que é bom partilhar a vida com, não é? Porque eu vi aí um comentário há bocado que era difícil encontrar alguém desse nível para termos como parceiro. Sim e não. Se a pessoa se verticalizar, der prioridade ao trabalho interno, vai acabar por puxar alguém compatível. Portanto, agora fazendo o breakdown da verticalização, na parte da... Vamos primeiro pelo amor incondicional, que não tem nada a ver com o afeto, com o gostar de... Nós podemos ter amor incondicional por alguém do qual não gostamos muito porque se calhar não concordamos com certas atitudes. Portanto, o que é que realmente é o amor incondicional? É quando nós temos a capacidade de cuidar incondicionalmente, mesmo que essa pessoa não seja muito boa para nós somos capazes de cuidar quando a pessoa está receptiva a receber ajuda. Isto não significa que nós tenhamos que comer com o bullshit dos outros. Se a pessoa não está receptiva a ser ajudada e nos faz mal, o virar costas não significa... Aliás, o evitar essa pessoa não significa que estão a virar costas. Não. Por isso, simplesmente, vocês estão a evitar uma pessoa que não está sequer receptível a ser ajudada. Nós não conseguimos ajudar ninguém que não esteja receptível a ser ajudado. Essa é a primeira. Portanto, nós ajudamos quem nos procura. É mais isso. Cuidar da pessoa... ter compaixão significa ter compreensão por aquilo que a pessoa já passou, ou eu já passei por isso, portanto compreendo aquilo pelo qual estás a passar, portanto respeito. É basicamente respeito ao próximo. Não faças aos outros o que não gostas, façam a ti. Portanto, isto tudo, mas sem a parte do apego. Porque uma coisa é, sim, eu tenho amor incondicional pela minha mãe, que normalmente é isto que dizem, não é? Não é bem assim em alguns casos. Portanto, não é só pela tua mãe, tem que ser para ti mesmo, para todos e tudo de igual modo e incondicionalmente. Porque quando não se compreende, por exemplo, a partida de uma pessoa, de um familiar próximo, um amigo, o relacionamento amoroso acaba, qualquer coisa, se não se compreende a partida da pessoa e se vibra baixo então não há amor incondicional. O que há aí é um apego, certo? Portanto, esta é a parte teórica do que é o amor incondicional. Qual é a parte prática e como chegar lá? Muita meditação. Só com a meditação, com certas práticas, certas técnicas de meditação, por exemplo, as meditações que envolvem desenvolver o chakra do cardíaco, que está diretamente relacionado com o amor incondicional sem apego, é aí que nós pegamos na parte teórica e começamos a interiorizar, porque não basta compreender, não basta perceber, tem que se ser amor incondicional sem apego. Portanto, este é o passo número 1 da verticalização. O que é o ancoramento? O ancoramento é basicamente a vossa conexão a divindades. Vocês têm um ancoramento pode ser de várias formas. Tem o ancoramento principal, que é o Deus interno, que é a conexão ao Eu Sou e à vossa própria hierarquia de luz. A vossa hierarquia de luz é composta por todos os vossos fratais, aquilo que vocês chamam de anjos da guarda, que são só os amparadores. O vosso Eu Sou, que é um estado de consciência superior, mas ao mesmo tempo que são vocês noutra linha tempo-espaço. Portanto, a vossa hierarquia de luz é composta por uma infinidade de entidades. Portanto, essa é a principal. Porque não se faz nada sem o nosso próprio ancoramento, o nosso próprio hierarquia de luz. Depois tem o ancoramento como, por exemplo, o enraizamento, que é a conexão à hierarquia terrestre.
o enraizamento à estrela do centro da Terra, tem o ancoramento a quem quiser, quem não conhece entidades, chame Arcanjo Miguel, tem aquelas entidades que vocês sentem confortável. Portanto, isso é tudo o ancoramento. O ancoramento é basicamente pedir proteção às entidades para fazer desenvolver um trabalho com melhor qualidade e protegidos. Portanto, existe importância no ancoramento, que é para não puxar entidades que não interessam a ninguém. E a terceira vertente da verticalização, infelizmente, é a alimentação, porque neste planeta, como temos gentinha aí, que aqueles que dominam o planeta, não lhes interessa perder escravos, portanto, não lhes interessa que vocês ascendam, eles adulteraram a comida, a alimentação. A comida hoje em dia não é a comida do antigamente. O pão de hoje em dia não é o pão de antigamente. Daí, desde a altura da industrialização, que não foi assim há tanto tempo, tem 30 anos para aí? Tem uns 30 anos, mais ou menos, a industrialização cá em Portugal. A partir daí o glúten deixou de ser, porque foi adulterado, não é? Os químicos, passou a fazer mal em vez de bem. Portanto, porque é que temos que cortar com o glúten e com os açúcares, que é faz o mesmo efeito? É responsável por Parkinson, Alzheimer, cancros. O cancro limita-se essencialmente de glúten e açúcar. Se não dermos alimento ao cancro, ele não se desenvolve. O Alzheimer. O Alzheimer não. O Alzheimer. Se nós nos esquecermos de quem nós próprios somos, quanto mais lembrarmos da nossa hierarquia. Ou seja, a conexão perde-se e nós ficamos outra vez presos à roda encarnacional. Portanto, o que é que faz a conexão? O que é que realmente faz no nosso corpo o tal ancoramento às entidades? Os nossos neurónios são como que antenas e a informação está por aí, portanto não está no nosso cérebro. Os neurónios captam a informação e é através dos neurónios e com a ajuda da pineal que nós acabamos a fazer a conexão com esses seres extrafísicos. Se com o açúcar, com o glúten e já agora com o abuso de drogas e álcool vocês acabam a perder plasticidade neurológica, acabam a haver um atrofiamento, perdem neurónios, a conexão perde-se e ficam meio caminho andado para um Alzheimer ou um Parkinson. Portanto, cortar com o açúcar e o glúten é realmente importante e faz parte da verticalização. Portanto, é uma proposta, basicamente, é uma proposta para... É um método de ascensão, basicamente é um método ascensional que, quando se fala em ascensão, parece que está muito longe, e é um grande patamar e não dá para cortar etapas e tal. Só que com as práticas da meditação e aplicando essas técnicas de verticalização, vocês já estão a vibrar num patamar tão mais à frente que acabam a limpar muito do karma que tinham. Porque é vibração. Quanto mais alto vocês vibram, deixa de ser importante vocês levarem com alguma atrapalhada que se calhar antes era suposto vocês levarem por estarem a vibrar nessa frequência. Como vocês elevaram umas oitavas acima, acabam a limpar karma que é desnecessário, porque é basicamente coisas que vocês já não precisam de aprender porque vocês já compreenderam, já estão noutro patamar. Isto é limpar karma, é limpar memória celular, por exemplo, porque nós quando estamos a meditar conseguimos fazer limpar memória celular até mesmo de karma que não é nosso, porque nós quando habitamos um corpo biológico existe o karma pessoal, ok, mas também existe memória celular que é basicamente informação do karma ancestral da nossa família para trás, portanto, do pai e da mãe. Quando nós começamos com as técnicas de harmonizamento, elevando a vibração através da meditação, nós estamos a codificar algo mais harmónico nas nossas células, porque ela
elas absorvem a informação de toda a nossa experiência e aí acabam a limpar tanto karma pessoal como a linha de ancestralidade. As pessoas não sabem disto, mas acabam a fazer um trabalho muito mais importante do que o que elas acham. As pessoas, através da meditação, conseguem desenvolver trabalhos muito mais importantes do que o que elas acham que estão a fazer, porque elas não têm a noção que ao limpar a linha de ancestralidade, através da memória celular, chegando a um pai, a um avô, o tetravô, por aí afora, nós estamos a conseguir fazer, por exemplo, resgatar do umbral um avô que esteja lá perdido porque andou na guerra. Portanto, a nossa hierarquia consegue fazer trabalhar através de nós, pela memória celular, puxando linha de ancestralidade, resgatar familiares para trás. Portanto, isto é só uma das muitas benesses da verticalização. Que há muitas. Eu podia estar aqui a falar horas e horas da importância e dos benefícios que a verticalização traz. Mas depois também já fica aqui uma live muito comprida. Eu não sei se queres concluir. Sim, vamos encerrando aqui. Eu acho até que o Instagram ele derruba às vezes quando dá uma hora. Então, para concluir, assim, eu admiro muito esse trabalho do João e acho que, assim como eu disse que quando a gente faz sexo e a gente se sente mal, essa é a melhor evidência de que a gente não fez da forma mais adequada para o nosso desenvolvimento espiritual e energético. Acho que a gente deve escolher os nossos amigos, os nossos parceiros, os nossos terapeutas, por como a gente se sente com essa pessoa. E eu me sinto muito bem com o João. Ele é uma pessoa que realmente está levando muito a sério, de uma forma divertida e muito leve, muito natural, esse caminho de verticalização, de ascensão. Então, para quem não conhece o João, né, que está vindo aqui pelo meu trabalho, conheçam o trabalho dele. Ele faz várias lives e fala sobre coisas que, sinceramente, são completamente novas para mim. Eu aprendo muito com ele. E para quem quer conhecer, né, o meu trabalho, está vindo através do Instagram do João, né, pode acessar aí a Escola das Bruxas, né? A gente vai ter uma mentoria aberta na semana que vem, que é a mentoria Orgasme-se, onde eu vou trazer todos esses aspectos da sexualidade, mas também da prosperidade, né, financeira, profissional, e de como unir isso com o caminho da espiritualidade, né, para que isso tudo caminhe junto e para que a gente possa usar a sexualidade como um caminho de cura e como um caminho de ascensão, e não como um caminho de manutenção dos nossos vícios e das nossas sujeiras, né? Dessa ou de outras vidas. Pronto, e é isso. Eu gostava também, podemos aproveitar para fazer aqui publicidadezinha àquilo que a gente faz. Eu sou terapeuta, tenho a escola de magia aberta para quem quiser aprender vários tipos. Eu sei ensinar tanta coisa que eu já nem sei o que é que sei ensinar. Eu tenho no site tudo, uma listazinha daquilo que eu sei ensinar, das terapias também, e vários projetos, quem já está num nível bastante grande, resgate de almas, etc. Portanto, é darem uma espreita aí no site que está na minha bio. Entretenham-se para lá e se quiserem comuniquem. E pronto, e basicamente é isto. Da minha parte está tudo. Obrigado por ter aparecido. Adoro. É muito bom ter pessoas bruxas por perto. E só fazendo o adendo do que o João falou e do que uma pessoa comentou aqui, não tenham medo de fazer esse caminho. É um caminho mais solitário, sim, né? Não vou mentir. Mas, de fato, como é a realidade do universo, a frequência, né? A vibração, a ressonância, a gente atrai as pessoas que estão na energia que a gente está, né? Assim como o meu caminho se atraiu pelo caminho do João, e assim como eu tenho atraído pessoas cada vez mais alinhadas, né, com a minha busca, confiem, e se vocês elevarem a frequência, vocês vão atrair pessoas que também estão com frequência elevada. Isso pode ser no mercado, pode ser na rua, pode ser numa loja, né? Não fiquem pensando como vai acontecer. O como é o universo que decide. Só confiem no processo e caminhem, porque se a gente se salvar já está mais do que suficiente, né? É isso. Um beijo para todos.
A gente está no final aí de uma alunação de Escorpião. E quando a Lua está minguante no céu, né, a gente tem uma tendência ainda maior a baixar a nossa frequência vibratória, né? Então, assim, recomendo muita oração e muita meditação nos próximos dias. Não sei Até se você quer falar alguma coisa. ajudar os outros quando nós estamos a 100%. Portanto, foquem-se primeiro em vocês, que isto não é ser egoísmo, é mesmo assim que funciona. Não conseguimos ajudar os outros se não estivermos realmente bem com nós mesmos, a 100% alinhadinhos. Exatamente. Grande abraço. Muita meditação. Como é que isto Beijo, funciona? gente. Boa semana para todos. Tchau, beijinho. Obrigado pela live. Vou fechar por aqui. Isso sai um bando de laranja.